motivo é que as estruturas de madeira, elas são sujeitas, né? As madeiras são sujeitas a restrições ambientais também. Então, não é só restrição dimensional, tamanho da peça. É restrição ambiental também. Você não pode tirar a madeira. Não pode tirar a madeira. Qualquer madeira em qualquer lugar. De forma que as madeiras mais utilizadas no nosso meio aqui, na nossa região não, no nosso país, no Brasil, de forma geral, são madeiras de reflorestamento. As madeiras mais comuns são o eucalipto, na nossa região aqui, e o pinheiro, né? É um tipo de pinheiro que é mais utilizado aí no Paraná, no Sul, em São Paulo. Aqui não, aqui na nossa região aqui é eucalipto. Por quê? Porque tanto o eucalipto quanto o pinus são madeiras relativamente rápidas de crescer, de dimensões que são dimensões regulares, né? Reta, é uma madeira reta, e é uma madeira que ela é possível produzir e retirar. Bom, aí você pergunta para mim assim, uai, mas se não tem prédio e estrutura de madeira, para que nós vamos fazer essa disciplina? Porque tem uma utilização na construção civil que a madeira estrutural ainda é muito utilizada, que é aonde? Telhado, tá? Ainda se utiliza muitas madeiras em telhados, muitas madeiras em telhados, tá? Então, o que nós vamos aprender de estrutura de madeira vai ser para aprender a calcular telhado. Então, nós vamos entender o que são tesouras de madeira, né? O que são treliças de madeira, o que são pontaletes, enfim, nós vamos aprender as principais dimensões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar para vocês um calendário da nossa disciplina, tá? Vou colocar um calendário aqui e aí vocês vão entender que nós vamos ter um probleminha devido ao dia da disciplina, que é segunda-feira, e tem um punhado de feriado na segunda-feira. Bom, tá aí, né? Vocês estão vendo aí o calendário que eu vou deixar salvo também na página. Então hoje nós vamos começar com aço, na verdade. Nós vamos ver um histórico dos aços, né? Quando eu falo em aço aqui, não é aquele aço utilizado em concreto armado, tá, gente? São estruturas no quais os pilares, as vigas, as lajes, às vezes, são feitos de aço. Então, esses são perfis de aço, é diferente lá do aço de construção, né? Que a gente vê lá o aço de vergalhão que a gente coloca dentro do concreto armado, tá? Então, hoje nós vamos ver o histórico dos aços, as vantagens e as desvantagens. Na aula que vem, dia 24, fabricação e qualidades físicas dos aços. Depois do dia 31, utilização de aços e tipos de perfis. Dia 7 de setembro, feriado. Dia 14, nós vamos ver ligações entre peças de aço. Dia 21, a primeira prova. Então, depois, no dia 28, eu vou saindo aqui para deixar o povo entrar aqui. Depois, no dia 28, nós vamos ver, 28 de setembro, configuração de estruturas de aço. Configuração de estruturas de aço é o quê? Lançamento de pilares, lançamento de vigas, lançamento de lajes, né? E um pré-dimensionamento também, um pré-dimensionamento. Do que você parte para fazer o dimensionamento? A norma mais importante para o aço é a 8800. Se não me engano, a última versão é 2008. Tá? Então, essa é a norma mais importante para o aço. Nós vamos usar essa norma e eu gosto muito do livro do Walter Fayol, Fayol, né? Que escreve, que está lá na bibliografia. Quem quiser comprar um livro de estrutura, pode comprar esse do Walter Fayol, que ele é um bom livro. Então, no dia 28, nós vamos ver configuração de estruturas de aço. Eu tenho muita preocupação que vocês aprendam a configurar, aprendam a lançar e aprendam a pré-dimensionar. Por quê? Porque, assim, igual as estruturas de concreto, você, para fazer o cálculo completo de uma estrutura, na verdade, você vai usar um programa. E os programas de estruturas de aço, eles são diferentes dos programas de concreto. Eles são mais complexos, eles são mais caros, eles são mais difíceis de operar. Porque a própria estrutura de aço, ela tem um grau de complexidade maior
E hoje nós vamos entender isso aqui nessa aula, nós vamos entender isso. Por que ela tem um grau de complexidade maior, mas é bem maior do que as estruturas de concreto armado, tá? Então, como vocês vão, quem for mexer com estrutura de aço, vai, assim, fatalmente se envolver com algum programa de cálculo. Mas o programa não faz sozinho. O engenheiro tem que saber fazer uma pré-configuração, um lançamento. Se souber disso, o programa não faz sozinho, né? Então, isso nós vamos aprender, tá? A fazer essas configurações iniciais aí para poder entrar nos programas mais usados. Ao dia que chegar nessa aula aí, eu vou mostrar para vocês quais são os programas mais usados, né? E como que você pode ter acesso aí a esses programas. Então, a configuração, depois um pré-dimensionamento, né? Dimensionamento de estruturas a tração. Lembrando que as estruturas de aço elas se comportam diferente das estruturas de concreto, no sentido de que o próprio aço resiste tanto aos esforços de tração quanto aos esforços de compressão, não é? No concreto armado não é assim, né? Vamos lembrar, concreto armado, concreto resiste à compressão e o aço resiste à tração. Nas estruturas de aço, não. Você tem uma peça homogênea, ela resiste tanto à tração quanto à compressão. Só que o dimensionamento é diferente, aí que está o pulo do gato. Às vezes você tem peças que ela é muito mais solicitada a tração do que a compressão. Então você tem que calcular ela a tração. E se ela resiste à tração, ela resiste à compressão, porque é o mesmo material. Né? E acontece o contrário também. Aí tem peças que você tem muito mais solicitação à compressão do que à tração. Então, como é que você calcula ela? Você calcula ela a compressão. Quer dizer, você leva em consideração como esforço determinante a compressão. Então, nós vamos aprender a calcular a tração e aprender a calcular flex compressão, né? Que é viga. Então, às vezes, tem parte que é tração, parte é compressão, dentro da seção. Tá? Bem, é isso que pulei uma aula aqui, ó, do dia 14 de setembro, né? Que é ligações entre peças de aço. Essa aula aí tem duas formas de fazer ligações entre peças de aço. Três formas. Ou você solda, então tem um cálculo de carga de solda, tem um cálculo de temperatura de solda, então ou você solda, ou você parafusa, ou você faz as duas coisas, né? Então, assim, ligação entre peças de aço, ou é soldagem, ou é parafusamento, ou as duas coisas, que é chamada ligação mista. Isso tem um cálculo, certo? Isso tem um dimensionamento, né? Entre duas peças que estão unidas ali, por exemplo, pensa numa viga e num pilar. Uma viga que está morrendo no pilar ali, né? O pilar está na vertical e a viga chega na horizontal. Você tem que fazer uma ligação parafusada. Tem uma carga naquela ligação, né? Então, quantos parafusos são necessários para suportar aquela carga? É isso que a gente calcula. Qual o tamanho do parafuso e qual o tamanho do furo? Porque às vezes você fura demais uma placa, né, para fazer a ligação ali e a placa rasga. É comum acontecer, comum não, mas pode acontecer, não é? Então, esses fatores aí são os fatores que nós vamos nessa aula aí nós vamos levar em consideração, né? Se for parafusamento. Quando é solda, o que você tem que considerar é a carga de soldagem. Carga é o quê? A soldagem é massa, massa fundida que é colocada na região da solda, na região da ligação, né? Então, o que a gente calcula? A gente calcula qual a carga, qual a massa, qual o peso de eletrodo, de carga fundida, que vai naquela região e qual é a temperatura de soldagem. Ou algum abençoado aí pediu para o Pedro desligar o microfone. É isso aí, Pedrão. Tamo junto aí, Pedro. Não. Bom, então, galera, é porque eu parei aqui para olhar os recadinhos aqui, né, do chat. Bom, então é isso aí, ligação é isso aí. Você calcula solda, ou você calcula parafuso, ou você calcula as duas coisas, né? Quantidade de solda, carga de solda, quantidade de parafuso, ou
o misto aí, tá? Então aí vem a primeira prova, né? Eu vou dar um trabalho disso aqui, né? Valendo 4 pontos, a prova valendo 6. Depois a gente entra aqui, configuração de estruturas de aço, dimensionamento de estruturas de atração, flexocompressão, aí a gente entra em madeiras. Como tem muito feriado, o que eu vou fazer para repor essas aulas? Eu vou passar um projeto para vocês, tá? Um não, dois. Eu vou passar um projeto que vocês vão fazer em grupo, um projeto com um galpão de estrutura metálica e um projeto de um telhado de estrutura de madeira, tá? E claro que eu vou dar todo o suporte para vocês fazerem esse projeto. Quando você chegar nesse ponto aqui, no dia 19 de outubro, você vai ter condições de fazer um projeto básico de galpão. Você vai ter condições, tá? Então, eu vou passar para vocês, isso aí vai, em parte, suprir essas aulas que vão ficar faltando de conteúdo aí, porque eu vou gravar algumas coisas sobre projeto, só sobre projeto, uma aula, duas aulas, na verdade, vou deixar gravar duas aulas sobre projeto. Em cima dessas duas aulas, vocês vão fazer os projetos, tá? O projeto de metálica aqui, né? O galpãozinho. E depois eu vou fazer a mesma coisa com madeira. Vou deixar gravar duas aulas de madeira. Vou ver se filma alguma coisa na rua aí para vocês verem e tal. Porque se você contar aqui, ó, essas aulas não dá 60 horas. Porque nós vamos ter feriado demais na segunda-feira. Então eu vou ter que deixar algumas aulas gravadas para vocês. Eu optei por fazer isso. Eu quero que vocês aprendam a projetar. Então acho que vai ser um negócio legal aí da gente fazer e eu ficar com vocês aí nessa tarefa aí, tá? Depois a gente entra em madeiras, tipos de madeira e tratamento. É claro que a maior parte das madeiras que nós usamos aqui no Goiás também, na verdade, em Brasília, no Brasil, são madeiras de reflorestamento. Mas existem algumas situações em que podem ser utilizadas madeira chamada madeira de lei. O que é madeira de lei? É madeira dura. Quando vocês escutarem madeira dura, a definição física dela é uma madeira que aguenta, que tem resistência mecânica, ou seja, que aguenta carga. Para nós na engenharia, o que é importante para nós na engenharia? Aguentar carga, a coisa tem que aguentar carga, né? Então, se eu quero um telhado muito rígido, que não deforme, eu preciso de uma madeira que aguente carga. Aí é a madeira chamada madeira dura. É raro, por esses motivos que eu coloquei para você. Está cada vez mais difícil de achar e está cada vez mais restritivo na retirada dessas madeiras, mas ainda existe. Então, nós vamos aprender algumas características dessas madeiras e tratamento de madeira. Aí, tratamento de madeira a gente pode usar para várias coisas aí, tá? Até dentro da fabricação de telhados, fabricação de outros produtos de madeira que podem ser utilizados na construção civil, portas, janelas, lambris, né? Tem de coisas que você pode usar que é de madeira e o tratamento. É bom a gente aprender como é que é feito esse tratamento. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre produtos de madeira, que são os produtos que nós mais utilizamos na construção civil. Na verdade, a gente usa pouco madeira maciça, pouco, muito pouco, mas usa muito aglomerado, usa muito compensado. Provavelmente o móvel que você está usando agora, ele é de madeira, mas ele é um compensado ou um aglomerado. São coisas diferentes, né? Portas são feitas de compensado, de aglomerado. Você não se usa porta de madeira maciça, certo? É até interessante o aluno perguntar. Eu tenho um caso muito legal sobre isso aí, um cara que usou porta de madeira maciça. Ele era um fazendeiro e ele tinha fazenda, era rico e tal, tinha muita madeira lá. Então ele resolveu tirar uns pranchões de madeira para poder fazer porta com a casa que ele estava fazendo lá na cidade que ele morava lá e tirou esses pranchões. Pesadíssimo, precisava 4 homens para carregar o pranchão e fez as portas. Eu na época era engenheiro da obra, eu falei para ele não fazer, né? Vamos fazer de madeira maciça e tal. O que aconteceu? Na primeira vez que o tempo ele não é que ele esfriou, mas assim, umidade aumentou, chuva, a primeira chuva que deu, a madeira maciça absorveu a umidade. A madeira, quando absorve a umidade, o que acontece? Ela enche. E as portas começaram a pegar. Ele ia abrir a porta, né? Então, aí ele me ligou e falou, como é que faz? Você troca as portas, coloca aglomerado, uma porta comum de aglomerado. Porque a porta comum usa aglomerados, né? Só uma característica dele, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem outras, interessante, é mais leve também.
mas o aglomerado ele é menos sujeito à variação higroscópica. O que é variação higroscópica? Umidade do ar, né? Então, nós vamos ter uma aula aí sobre produtos de madeira, compensar os aglomerados, ver como é que faz, quais são os produtos que a gente usa e tudo. Aí, no dia 16 de novembro, nós vamos fazer uma aula sobre telhados de madeira. Aí sim, nós vamos entrar tipo de madeira, tipos de peça, como que você configura um telhado e como para fazer um apoio dessa aula aí, eu vou gravar mais 2 aulas, né, sobre telhado. Aí eu vou ver se estou querendo fazer uma coisa diferente, estou querendo ir para a rua aí, pegar umas obras. Agora eu vou pegar umas obras sim, entrar umas obras. Comecei a pegar umas obrinhas de novo, mostrar para vocês e como que você configura um telhado, como que você faz o detalhamento de telhado, como que você lança um telhado, e acho que vai ser legal, tá? E aí no dia 23 de novembro, nós vamos fazer a segunda prova, depois revisão, prova substitutiva, e é isso aí, beleza? Bom, então vamos para a nossa aula aqui, ó, que a nossa aula de hoje é o histórico e vamos dizer assim, compilação de vantagens e desvantagens de estrutura de madeira, de aço. Então, deixa eu parar essa apresentação aqui e deixa eu trocar aqui para outro. Beleza. Então, é isso aí, ó. Vamos começar falando o que é o aço, tá? Na aula que vem, a aula que vem é sobre fabricação, mas eu vou falar para vocês o que é. O aço é uma liga, ferro mais carbono, certo? Aí você que está virando engenheiro agora, né, 8º período, não existe ferro, pelo amor de Deus, você não vai falar isso mais perto de mim, nem longe de mim. Não existe ferro, existe aço. Nós não usamos ferro na construção civil. Existem algumas exceções de produtos que não sejam feitos de ferro fundido, mas não é o ferro natural. Ferro fundido é uma liga também de ferro e carbono, mas com índices de carbono diferentes. Então, olha só a definição aí, ó. Metais ferrosos são ligas de ferro e carbono, em que a porcentagem de ferro supera os 90% e a porcentagem máxima de carbono é 5%. Beleza? Alguém perguntou aí, o Vitor perguntou. Esse é o motivo de usar semioca também? É madeira que você está falando, Vitor? Madeira semioca? Também. Se for madeira semioca que você está se referindo, para diminuir para diminuir a sensibilidade à umidade relativa do ar, né? Brasília mesmo é uma localidade muito complicada, sob todos os aspectos. Por quê? Porque aqui é muito seco, fica muito seco e depois fica muito úmido. Então você tem essa variação e você acaba com as esquadrias, né? Mas, estou falando esquadria de madeira, né? Mas acaba, tudo que é de madeira é muito sensível a isso, né? Então a gente tem que tomar, a gente engenheiro que está especificando, está na obra, tem que tomar uma série de cuidados com relação a isso. Usar madeira maciça em determinadas utilizações é um crime. Tá? Bom, vou voltar para cá aqui. Então, os metais chamados metais ferrosos são ligas de ferro e carbono, em que a porcentagem de ferro supera 90%, a porcentagem de carbono, máxima de carbono é 5%. Então, no caso do aço, o teor de carbono máximo é 1,7, tá? 1,7. Então, a resistência de tração dele é de 200 a 1.200 MPa e a resistência à compressão é igual, considera-se, né? Isso é uma aproximação matemática. E a resistência à compressão é igual à resistência de tração. Aí você, assim, na verdade, uma faixa muito grande, né? De 200 a 1.200 MPa. O que faz a resistência à tração variar desse tanto? É o teor de carbono. Né? O teor de carbono mais alto tende a aumentar a resistência do aço, mas tende a diminuir a trabalhabilidade. Né? Então, às vezes você pensa assim, poxa, mas então se eu aumentar o teor de carbono, aumentar, eu vou ter aços muito resistentes. Vai, mas eles vão ficar menos dúcteis, mais quebradiços. Pois não. E a questão de esquentar o aço, resfriar de maneira diferente.
Também tem alguma coisa a ver? Tem a ver também. Quando eu for falar de fabricação, eu vou falar disso. Quando você esquenta o aço e esfria, você está dando um choque térmico nas moléculas, né? Então, esse choque térmico ele tem mais ou menos o mesmo efeito do que a variação do carbono, né? Que é o quê? Você aumenta a resistência, mas você está diminuindo a trabalhabilidade. Você está diminuindo a ductilidade, né? Lembra de ductilidade? Aquela capacidade de você deformar mais ou menos o metal. Então, tanto a variação do teor de carbono quanto o tratamento térmico, eles aumentam a resistência, mas diminuem a trabalhabilidade. Então, na engenharia, nós na engenharia civil, nós não usamos aços em geral pouco trabalháveis. Não usamos. A gente usa dentro de um teor de carbono aí que dê uma trabalhabilidade razoável. Agora, por exemplo, se você pegar a indústria naval, por exemplo, aquelas chapas de aço utilizadas em navios, elas são extremamente frágeis, né? Porque nós já sabemos que fragilidade não tem a ver com pouca resistência física. Fragilidade quer dizer quebra, rompe sem deformação. Então, chapa de navio rompe sem deformação, elas são extremamente frágeis, mas são muito resistentes. Por quê? Porque o teor de carbono é mais alto. Dentro aqui dessa faixa, né, de aço, o teor de carbono delas é mais alto. Além disso, né, produtos ferrosos. O que é produto ferroso? Ferro mais carbono. Nós temos também o ferro fundido. Essa utilização aqui vocês vão ver muito em tampa de bueiro. Então você pode sair na rua aí, você vai ver tampa de bueiro na rua, elas são feitas de ferro fundido. Aí a gente pergunta, né? Por que não é de aço? Porque olha aqui, ó, ela resiste à tração 40 MPa, mas resiste muito mais à compressão, né? Então, tampa de bueiro, o esforço que está em cima dela é o esforço de compressão, a carro passando em cima, caminhão passando em cima, tende a comprimir a tampa. Então, por isso é que utiliza-se em tampa de bueiro ferro fundido. Tampa, colar de bueiro, né? Ferro fundido. E também forno. Agora, forno, eu não sei porque é ferro fundido. Mas tem uns fornão de ferro fundido aí, eu honestamente não sei porquê. Mas no caso da construção civil, é por causa disso. Tem uma outra utilização aqui, que é o ferro laminado, né? Ferro laminado, que é um processo, que é um ferro submetido, além de ter uma liga de carbono, ele é submetido a um processo mecânico chamado laminação, que tem a ver com o que o nosso colega perguntou, né? É um processo mecânico e térmico. Aí a resistência da tração dele fica em 320 e 350, mas a resistência à compressão é muito mais alta, né? De 2 a 4 vezes a resistência à tração. Então, esse ferro laminado ele é sujeito a um tratamento, além de ter um teor de carbono baixo, tá vendo? Teor de carbono baixo, ele é sujeito a um tratamento mecânico e térmico. Por isso que ele tem essas características aí, beleza? De vez em quando eu abro aqui para ver se vocês não caírem. Eu mudei de internet, acho que melhorou agora, né? Acho que está melhor, não vai cair não. Consegui dar até o final. Bom, quais as características desejáveis dos ácidos estruturais? Então vamos ver aqui uma pequena história. Século XII, desde o século XII, os caras usavam ferro fundido. Como é que colocava carbono no ferro fundido, soprando fumaça? É mais ou menos o mesmo processo até hoje, só que hoje é controlado. Sopra fumaça. Hoje em dia sopra CO2 puro. Na época soprava fumaça. Derretia o ferro e soprava fumaça por baixo. Aí uma parte daquele carbono incorporava no ferro e virava ferro fundido, não aço. Ferro fundido. No século XVI, né, tinha estrutura de telhado, de ferro fundido e as primeiras estruturas, cúpulas de igreja e tal. Bom, aí nós temos a primeira ponte de ferro fundido, que fica na Inglaterra. O vãozinho dela, né? Vão de 30 metros, vão pequeno. Hoje em dia é um vão bobinho, né? 30 metros é um vão bobinho. Mas para época era coisa de louco, né? Então você vê, essa ponte existe até hoje, ó. Ela foi reformada várias vezes, mas interessante, uma estrutura em arco feita de ferro fundido. Não existia tecnologia ainda para fazer aço nessa época, em 1779. Aí, no século XIX, o século XIX foi o século da evolução industrial, né? Então aconteceram duas coisas.
o processo industrial avançou e o processo de cálculo também avançou. O processo industrial de fabricação do aço avançou e o processo de cálculo de estruturas avançou. Então, por isso que fala aqui, ó, evolução do cálculo estrutural, desenvolvimento de sistemas estruturais, né? Isso aqui é cálculo, né? É inteligência estrutural. Isso aqui é indústria, laminação de perfis, construção de edifícios, né? Aliás, aqui tem mais a ver com demanda, né? Construção de edifícios, expansão de ferrovias. Precisava do produto metálico. Então, a indústria forçou, quando a indústria está falando isso aqui, ó, dinheiro, forçou as academias, os construtores, os calculistas, os engenheiros a desenvolver outros produtos que atendessem às demandas da indústria. Então, aqui tem algumas coisas. Essa ponte aqui que existia, ó, tá vendo? Ela era de ferro fundido, que isso aqui é um túnel ferroviário. Essa ponte, ela, naquela acabou, ela foi substituída. Túnel ferroviário, o trem passava aqui dentro, ó. Vão de 140 metros, é de 1850. Então, hoje ele é assim, ó, tá vendo? Tem tem aqui uma estrada, né, em cima, e o trem, pelo que eu sei, não passa mais trem aqui, mas tem a galeria dele aqui, ó, onde ele passava aqui, tá vendo? Essa ponte aí, ó, o vão dela, já era um vão de 30 metros, já passou para 70 metros, 140, dois vão de 70, né? 70 mais 70, com o pilar no meio aqui, né? Que esse rio aqui, na verdade, são 140 metros. Então, aqui, o desenvolvimento do processo industrial, ocorreram alguns acidentes. Então, entre 1850 e 1900, pode-se considerar que já existia uma tecnologia de uso de aço, fabricação e uso muito parecida com a que existe hoje. Parecida não, mas assim, é a raiz da que existe hoje. Os princípios são os mesmos, tá? Por causa desse cara aqui, Bessemer, ele foi é conhecido como o cara que inventou o aço moderno. Ele aprendeu a soprar o CO2 dentro do ferro, né? De forma controlada para ter a têmpera de aço que fosse necessária para a utilização que fosse necessária. Então, essa ponte aqui já é de aço, ó, ponte Eads, Rio Mississippi, ó, o vão, 158 metros. Você vê que esse vão aqui com ferro fundido aqui, ó, 70 metros. Essa aqui já tem um vão de 158 metros, em arco invertido, né? Não, arco invertido não, arco direto mesmo, né? É que isso aqui é um arco, né? Um arco, outro arco, outro arco. E aqui a estrutura de aço. É uma loucura. Isso aqui, ponte ferroviária. Mais ou menos nessa época que começaram a fazer prédios. Esse aí, Home Insurance Building, em Chicago, é um edifício de 10 pavimentos. O primeiro do mundo com estrutura de aço. Duas coisas viabilizaram prédios altos. Duas coisas. Uma coisa foi a estrutura de aço. Outra coisa foram os elevadores. Teve um cara que inventou o elevador em 1875, se não me engano. E aí, depois que ele inventou o elevador, foi possível fazer prédios mais altos. Então, esse prédio de 10 pavimentos, que fica em Chicago, né, nos Estados Unidos, foi o primeiro prédio de 10 pavimentos de estrutura de aço, metálica. Então, aprenderam a colar pilares, vigas, né, parafusados, eram todos parafusados. Não existia ainda tecnologia de soldagem. Então, as estruturas eram todas parafusadas, mas era possível fabricar peças que suportassem essas cargas. E qual que é o problema qual que é a diferença de um prédio alto e um prédio baixo? Parece uma pergunta besta, né? Mas qual que é a diferença de um pilar aqui, ó, no prédio alto para um pilar de um prédio baixo? Carga. A diferença é carga. Se tiver um pilar no prédio de 10 pavimentos, não, pega um prédio pequeno, 3 pavimentos, ele vai ter aí, tem um pouco de noção, 25 toneladas, o pilar vai suportar 25 toneladas, 30 toneladas. Se for um pilar muito pesado, 40 toneladas. Agora, um prédio de 10 pavimentos, 70 toneladas, 80 toneladas, até 100 toneladas. Vai ser a carga em cima de um pilar desse aqui. Então, descobriram que principalmente pilares metálicos, eles resistiam a cargas maiores. Isso viabilizou prédios mais altos. Prédios mais altos, cargas maiores, né? Então, os pilares metálicos, vigas metálicas, nesse caso aqui, eu acho que a laje é de concreto, mas depois desenvolveram, inclusive, lajes metálicas. Depois eu vou falar do World Trade Center.
Vocês vão ver que as lajes eram metálicas, tudo no World Trade Center era tudo metálico. Aí, no século XX, né? Já a partir de 1900, século passado, né, cara? Já é 2020. Desenvolvimento do comportamento das estruturas, invenção da solda, aí tá vendo? Ó? Aí inventaram a solda. Interessante isso aqui, solda elétrica. E depois inventaram os parafusos resistentes à corrosão. Porque nós vamos ver que um dos grandes problemas eu não, acho que é o maior problema das estruturas metálicas é a sensibilidade ambiental. Pô, bonito, né? Isso que eu falei, né? Sensibilidade ambiental, porque ele corrói. Quer dizer, se um parafuso de aço ficar exposto, ele vai oxidar, depois ele vai perder massa, vai corroer, pronto, isso foi para o pau. Então, no século XIX, não existiam tratamentos anticorrosivos. No século XX existem tratamentos anticorrosivos. Isso aí aumentou muito, né, a vida útil das estruturas de aço, tá? Isso aqui é de 1919. Olha só o tamanho desse vão, cara. 549 metros. A maior treliça do mundo até hoje. Treliça é isso aqui, né? Para quem não lembra lá de teoria das estruturas, lá o que é uma treliça? Isso aqui é uma treliça, né? Treliça composta por barras, montantes e nós. Aí as cargas vão caminhando pelas barras e elas se concentram nos nós, né, da treliça. Então é um absurdo um negócio desse. Uma ponte de 549 metros de aço, até hoje é um absurdo. Bom, essa aqui é a ponte Rio-Niterói, né? O vão central dela é 300 metros. Aí qual que é a diferença? É uma viga reta de alma cheia. O que é uma viga reta de alma cheia? É uma viga metálica preenchida com concreto. Né? Então, uma viga alta, né? Uma viga grande aqui, ó. Eu não sei se é esse ou se é esse o vão. Acho que é esse aqui, ó. É uma viga alta preenchida com concreto. Então, isso tem vantagens e desvantagens, mas era a tecnologia que existia na época, né? No Brasil. Então, fizeram. Inclusive, essa obra é uma obra assim, icônica, porque teve muita morte, né? Foi na época do governo militar, o pessoal falava do milagre brasileiro e tal. Então, ao mesmo tempo que foi uma obra importante, né, do ponto de vista da engenharia, foi uma obra importante, porque apareceram muitos processos construtivos e de cálculo nessa obra aí, mas foi uma obra que foi tocada toque de caixa. Olha que interessante isso aqui, ó. Depois vocês vão aprender isso aqui, tá vendo? O pilar ele não morre na viga, tá vendo? Tem dois cabeçotezinhos aqui, ó, entre o pilar e a viga. Isso aqui é para diminuir a rigidez. É tipo uma espuminha que os carros passam em cima, ela treme, e quem absorve grande parte do impacto não é o pilar, é essa espuminha aqui, ó, essa peça. Então, isso aí, na verdade, são rótulas. Essa estrutura, nesse ponto, é rotulada, né? Negócio interessante. Bom, em 1931, né, teve o Empire State Building, que ele foi feito de estrutura metálica. Até 4,5 pavimentos por semana. Né? Olha só que negócio. Tem várias fotos interessantes, ó, os caras trabalhando aqui. Ó. Sem EPI nenhum, sem capacete, sem cinto, sem nada. A estrutura parafusada, tá vendo? Estrutura parafusada. Ele está justamente parafusando aqui essa seção da estrutura. Doideira demais. O cara trabalhando lá no alto, cara, sem nenhuma segurança, sem nada. Tinha muito imigrante, trabalhava muito imigrante estrangeiro. A vida era barata. Mesmo nos Estados Unidos, a vida era barata. E aí, os outros caras aí, ó. Tá vendo? Parafuso, ó. Parafuso. Não tinha soldagem. Nessa época, ainda, mesmo para uma obra igual a Empire State Building, a soldagem ela ainda era uma coisa limitada ainda, né? Mas, ó, 4,5 pavimentos por semana. Muito rápido. Muito rápido. Nós vamos entender por que a estrutura de aço é tão rápida. E nós aqui, na realidade brasileira, são feitos poucos prédios. Poucos prédios. E existe uma lenda que a estrutura de aço é mais cara que a estrutura de concreto armado. Então, eu vou falar para vocês que isso é uma lenda. Então, na realidade brasileira, são feitos muitos galpões industriais, plataformas petrolíferas, edificações horizontais, né? Shopping, revendedora, quadra,
torre de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações. Qual que é as coisas da estrutura metálica no Brasil? É o seguinte, é porque quando fala que a estrutura é mais cara, vocês, né, nós, engenheiros, você tem que tirar da cabeça essa questão de caro, custo inicial. Quando fala em caro, a gente lembra de custo inicial. Isso não faz sentido. O que faz sentido? Custo-benefício. Custo-benefício. Então, uma estrutura de concreto, ela tem um custo-benefício para cada caso. Para cada caso. E a estrutura metálica tem um custo-benefício para cada caso. O custo-benefício da estrutura metálica é baseada nas vantagens e desvantagens dela. Né? Então, você saber por que o povo fala mal, fala que ela é cara, fala que ela é. Não, mas tem que entender por que usa. Né? De fato, no Brasil, até hoje nós usamos aqui para essas coisas aí. E aqui em Brasília, como não tem indústria, né? A maior indústria que tem aqui é a indústria de construção civil. A gente vê pouco estrutura metálica em prédios. Você não tem um prédio alto. Até porque Brasília não tem nenhum prédio alto, né? Porque é uma cidade baixa. Nem pode construir prédio alto. Mas você vê, por exemplo, shoppings, a gente vê de estrutura metálica. Mas você não vê casa. Você não vê prédio baixo, residencial. Não vê. Isso tem um porquê, tá? Então, aqui, ó. O Brasil é um produtor mundial de aço. Existem indústrias siderúrgicas reconhecidamente reconhecidas que fabricam o próprio aço e também perfis. Então, por que não se usa mais? O motivo é falta de cultura construtiva. O brasileiro não tem cultura construtiva para usar prédios de aço. Né? Nem não se calcula, não se projeta, então não se utiliza. Prédio, falando prédio vertical. Tá? Aí se utiliza em shopping, tem motivo. Se utiliza em faculdade, tem motivo. Em geral, a gente usa muito em prédio baixo horizontalizado. Shopping center, universidade, porque é uma obra muito rápida. Muito rápida. Aí que está o pulo do gato. Tá? Então, você quer fazer uma obra rápida. A estrutura metálica é uma opção? A estrutura metálica é uma opção. Uma vez eu fiz o Munip. Fiz um pedaço do Munip lá. O NIP é a Universidade Paulista, né? Por sinal, perdão da palavra, é uma porcaria. Tudo é uma porcaria. É uma porcaria para o aluno, é uma porcaria para o professor. Mas, enfim, fiz o Munip em Goiânia. Como é que os caras fizeram? Eles aprovaram o projeto deles em setembro. Então, eles tinham outubro, novembro, dezembro, janeiro para construir, para fazer o vestibular em janeiro. Na época era só vestibular, né? Uns 15 anos atrás. Para o pessoal ocupar em fevereiro. Eles queriam pôr alunos em fevereiro. Um prédio comercial, filho. Comercial. Então, o que eles fizeram? Eles optaram por estrutura metálica, né? Primeiro contrataram a empresa nacional para fazer a fundação, a multa era caríssima, a multa por atraso. Então, os caras vieram com umas máquinas pesadas, furou a fundação, concretou. Depois veio a estrutura metálica. Muito rápido, muito rápido. Depois, um sistema de painel também muito rápido, um revestimento de pastilha muito rápido, tudo muito rápido. Por quê? Prédio comercial. Tá? Qual que é a vantagem de eu fazer um shopping de estrutura metálica? Eu preciso construir rápido, porque eu vou ocupar rápido, porque eu vou faturar rápido. Eu tenho um outro caso na minha vida comercial, minha vida de engenheiro, que é assim. Eu trabalhava em Anápolis. Anápolis é um grande polo petroquímico, não, farmaquímico, indústria de remédio, né? Então, uma vez eu fiz uma obra, assim, na época eu mexia com o que eu mexia? Mexia, acho que era com piso. Mexia com trem lá. Era piso de concreto. Aí eu vendi o piso para os caras, né? O que é que era interessante nessa obra? Tinha uma multa caríssima por atraso. Todos os atrasos, a multa contratual era caríssima. Por quê? Porque a indústria de remédio, gente, o valor agregado do produto é muito alto. Então, tipo assim, com 3 meses de produção, o cara pagava um galpão. Para ele, o galpão era uma besteira. O prédio era uma besteira. Ele estava quase com raiva de ter que fazer o prédio. Porque ele tinha todas as máquinas, ele tinha financiamento, ele tinha cliente, ele estava vendendo remédio e ele tinha que fazer o galpão. Então, o que ele fez? Ele contratou as construtoras, várias, cada construtora para fazer um negócio. Inclusive eu, né? Eu que trabalhava na construtora na época, né? Para fazer o piso para ele. E tudo com a multa contratual violenta. Por quê? Porque ele queria um negócio rápido. E a estrutura que ele usou qual foi? Metálica. Né?
Então, assim, quando se fala em obra rápida, principalmente obra comercial, obra que eu preciso do prédio para ganhar dinheiro, eu preciso do prédio para faturar, estrutura metálica é uma maravilha. Né? Aí você fala, aí compensa fazer uma casa de estrutura metálica? Do ponto de vista comercial, não. Só se você gostar muito, seu cliente gostar muito, seu cliente quiser fazer, quiser gastar um pouquinho mais para fazer. Porque o custo inicial dela é mais alto, bem mais alto, tipo 40%, 50% mais alto. Né? Aí é uma coisa de a pessoa gostar, não é uma decisão comercial. Tá? Agora, eu vou fazer uma universidade que eu preciso entregar e os caras precisam faturar. Aí é uma opção? É uma opção. Aí é uma opção. Vou fazer um shopping? É uma opção. Vou fazer uma indústria? É uma opção. Tá? Tem a ver, então, com a utilização do prédio. Tá? Tem a ver com a utilização do prédio. Professor, como é o Thiago Paiva, como é o comportamento mecânico desses perfis metálicos preenchidos por concreto? Boa pergunta. Na verdade, assim, você perde um pouco da capacidade mecânica do aço e perde um pouco da condição estrutural do concreto. Por que os caras usavam é, viga, viga oca, né, metálica com alma cheia, injetava concreto? Porque a tecnologia da época era assim e tinha pouco estudo. Na verdade, a pior besteira que você faz, Thiago, e eu já vi gente fazer isso, é pegar um pilar de aço quadrado, né, seção retangular, ou encher de concreto. Isso aconteceu umas 2 vezes em obra minha. Eu especificava o perfil, né, fica oco, assim, né, retangular, assim, 2 perfis, você vai cola 2 perfis, assim, e ele fica oco, fica oco. E aí eu saí, ó, assenta aí, beleza, põe a laje em cima, e daqui a pouco o dono da obra me ligava. Aconteceu 2 vezes, cara. O dono da obra me ligava e falou assim: Cristian, agora ficou bom. O que foi que você fez? Mandei encher de concreto aquele trem que você deixou para nós aqui. Cara, o que acontece? Você perde flexibilidade da estrutura. Eu estou respondendo objetivamente essa pergunta. Você perde flexibilidade na estrutura, você ganha rigidez na estrutura. E às vezes a gente não quer rigidez na estrutura. Você quer que a estrutura movimente se bater um vento. Ela não vai movimentar macroscopicamente, mas ela tem que movimentar um pouquinho. Então tem estrutura que a gente não quer que seja rígida. Quando você enche um perfil de aço de concreto, o que você está fazendo com ele? Aumentando a rigidez. Na verdade, você está pegando o dinheiro e jogando para cima. Porque não precisa, não tem necessidade, é ignorância. Aí, na época, era a tecnologia que tinha, e o calculista viu isso na Europa lá e trouxe o calculista da Ponte Rio Niterói, né? E foi feito. Mas isso aí não é uma coisa que é recomendável, é um erro. Inclusive. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Você perde flexibilidade e ganha rigidez na estrutura. E dependendo do caso, a gente não quer rigidez, né? A gente quer flexibilidade mesmo. Tá? Bem, esse prédio aí que vocês estão vendo é um prédio de 1992. Centro Empresarial do Aço, lógico, né? Centro Empresarial das Indústrias de Aço, ele é feito de quê? De aço, né? Com 14 andares, 93 metros de altura. Você é o cara você é o cara da indústria do aço, faz um prédio concreto. Até eu ia bater no você. Tá vendo que é aço e vidro? Bonito, cara, não é feio não. Aí, ó, por dentro aqui. Aí você tem vigas em I, seção I, ó. Pilares de seção circular, são cilindros. E muito vidro em cima do aço. Se brincar que até as lajes são de aço. Aí uma antena, né? É uma antena da Rede Bandeirantes em São Paulo, 212 metros de altura, perfis tubulares, são tubos grandes. A gente pensa em tubos, esses tubinhos de água, né? Pequeno, mas na verdade são tubos grandes. Esse aqui é um tubo grande, deve ter mais de 1 metro de diâmetro, esse tubo aqui. Aí tem vários tubos, é uma estrutura tubular que ela é montada para ficar nessa configuração aqui de torre, tá? Bem, agora vamos ver as vantagens do aço. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção. Primeiro, ele é extremamente resistente. Para eu falar que ele é extremamente resistente, eu preciso comparar com alguma outra coisa. Tá? Eu vou comparar com o quê? Com comparação óbvia ao concreto armado. Né? Comparação óbvia ao concreto armado. Então, quando eu falo que ele é muito resistente, eu estou falando quilo por quilo. Quilo de aço por quilo de concreto. Tá? Então, aqui tem um exercíciozinho aqui que eu
que eu vou tentar explicar para vocês, que é o seguinte: se eu tiver um pilar, ele está sujeito a um esforço de 1.500 kN. 1.500 kN, tá? 1.500 kN é o quê? Deixa em quilonewton mesmo, passar para tonelada, não, que até eu confundo. 1.500 kN. Se a seção, se o seu pilar for de aço, você vai precisar de uma seção de 65,98 centímetros quadrados, que é dividida, é uma seção, né? Lembra que isso aqui é uma seção, a gente calcula uma seção I é uma seção pequenininha, tá vendo? 65,98 é uma seção pequenininha, esse perfilzinho aqui, ó, de aço. Se o seu elemento for de concreto, eu vou precisar de uma seção de 900 centímetros quadrados, que é 30 por 30 centímetros. Quanto custa esse pilar de aço? 150 quilos. Quanto custa não? Quanto pesa esse pilar de aço? 150 quilos. Quanto pesa esse pilar de concreto? 680 quilos. Tá. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu tiver 15.000 quilonewtons de esforço axial, né? Cima para baixo, assim, ó. Pensa um pilar, assim, ó, cima para baixo. Se o meu pilar for de aço, ele vai pesar 1.200 quilos. Se ele for de concreto, ele vai pesar 7.500 quilos. Então, peso por peso, peso de aço por peso de concreto, o aço resiste muito mais. Qual que é assim, qual que é a conclusão disso? Você consegue estruturas muito mais leves usando aço, certo? Muito mais leves. Consegue-se estruturas muito mais leves. E, outra consequência, você consegue estruturas com vãos maiores. Vãos maiores. Por quê? Porque existem peças de aço, de tamanhos, de seções, né, de dimensões, na verdade, viáveis para cumprir vãos grandes. Você não precisa de um mundo velho de uma peça muito grande para cumprir um vão grande. Vão, né? Vão, lembra? Espaço livre. Você conhece espaços livres, você consegue espaços livres maiores se a sua estrutura for de aço do que se for de concreto. Então, as duas primeiras coisas, as duas primeiras vantagens, para vocês se lembrarem, é a seguinte: primeira coisa, a estrutura de aço ela é muito mais leve. Cara, você concorda comigo que a estrutura sendo leve, a fundação é mais leve também? Não é? Então, quer dizer, se a estrutura é mais leve, a minha fundação vai ficar mais barata. Vai ficar mais barata mesmo. Porque é tudo mais leve, certo? Então, uma estrutura mais leve, a fundação mais barata. Tá? Outra coisa, tamanho por tamanho, você vence vãos maiores. Você consegue vencer vãos maiores com estrutura de aço do que com estrutura de concreto. Se eu comparar estruturas mais ou menos das mesmas dimensões, o aço vence muito mais vão, né? Resiste a muito mais carga do que o concreto. É isso que eu quero falar para vocês. Então, é mais leve e resiste a mais carga. São as duas primeiras coisas. Então, por isso que está aqui, ó, elevada resistência. Tudo nós estamos comparando com o concreto, tá? Aí tem um exercíciozinho aqui para provar isso, tá? Bom, então, a conclusão é isso, né? Muito mais leve, vence muito mais claro, mais caro. Então, gera obras mais leves, mais leves. E você pode usar em solos pouco favoráveis. Pouco favoráveis. O que é um solo pouco favorável? Colapsível, mole, fofo, cheio de água. Tudo isso é solo pouco favorável. Toda vez que eu tenho um solo pouco favorável, é vantagem eu ter um prédio mais leve. Concorda comigo? É vantagem eu ter um prédio mais leve. Qualquer tonelada que eu tirar ali, não tem jeito, às vezes, para prédio muito grande, para obra muito grande, não tem jeito de se substituir o solo. Porque, gente, por enquanto, a gente vê essas obrinhas perto de casa aqui, uma casinha, um prédio embaixo, mas vocês vão trabalhar uma obra grande. Pensa, por exemplo, num tanque de petróleo. O mundo, velho, num tanque tem que ter solo embaixo para aguentar, né? Um prédio de, sei lá, 30 pavimentos, tem que ter solo embaixo para aguentar. Então, para solos pouco favoráveis, é vantagem você ter um prédio mais leve, tá? Então, é possível fazer um pé direito menor, né? Fazer pé direitos menores. Quer dizer, qual que é o impacto disso no pavimento, no pé direito? Aí você vai falar, pô, não estou entendendo. O que se impacta nos pés direitos dos prédios? É porque as vigas são menores. As vigas são mais baixas, não é?
Então, se eu tenho vigas mais baixas, quanto mais alta for sua viga, menor é seu pé direito, porque o pé direito conta do fundo da viga até na laje. Então, se eu tenho vigas mais baixas, menores, eu tenho um pé direito mais alto, não é? Eu nunca vi isso ser vantagem, assim, eu nunca vi ninguém usar isso, mas é fato, isso é um fato. Se você tem elementos de aço, você consegue fazer pé direitos melhores, né? Pé direitos, as vigas são menores, na verdade. Redução dos acabamentos. Isso aqui tem a ver com uma outra coisa, que é o seguinte. A estrutura de aço, ela demanda muito mais precisão. Precisão. Precisão na montagem, precisão no projeto primeiro, precisão no projeto, precisão na montagem. Então, quando você precisa de mais precisão na estrutura, a sua alvenaria tem que ser mais precisa também, né? As suas lajes têm que ser mais precisos, os seus acabamentos têm que ter mais precisão também. Então, quando você tem mais precisão, você reduz o acabamento, que reduz a perda. Obras mais precisas, obras mais assim, com dimensões mais fechadas, você reduz os acabamentos e reduz a perda. Em geral, isso é um problema nas obras no Brasil. A perda é muito alta, né? O desperdício é muito grande. Então, quando você tem uma obra mais precisa, uma estrutura mais precisa, tudo mais preciso, reduz o acabamento e reduz a perda. Limitação do pé direito, na verdade, isso aqui é aquilo que eu falei, né? Às vezes o seu pé direito ele é limitado, então você precisa de peças menores, né? Mais baixas. A estrutura metálica é uma solução. E vence grandes vãos, né? Para ser grande, tem que ser grande com relação a alguma coisa, né? Grande vão. O que é um grande vão? É com relação à estrutura de concreto. Então, vence vãos maiores. Uma estrutura metálica, mais ou menos das mesmas dimensões de uma estrutura de concreto, vence vãos maiores. Maiores, não, bem maiores. Tá? Então, às vezes, você tem vãos grandes para vencer e você não consegue fazer aquele de concreto armado. Ou você usa concreto protendido, nós vamos aprender alguma coisinha, né? Começando amanhã, concreto 2. Ou você usa aço, estrutura metálica. Melhor usar a estrutura metálica. Bom, aqui uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte. Elevada ductilidade. Deformação antes do rompimento se situa entre 15% e 20%. Do que? Da dimensão, né? Da altura. E é resistente a choques bruscos. Isso aqui é o seguinte. Uma estrutura que deforma mais antes de romper, ela é vantajosa porque ela está a favor da segurança, tá? Então, se você tem grandes deformações antes da ruptura, você consegue tirar todo mundo do prédio, você consegue evacuar, você consegue tirar gente, né? Porque as normas falam em tirar gente, que se dane material, máquina, se dane tudo, mas você tem que tirar gente. Então, se você tem uma estrutura dúctil, ela deforma muito antes da ruptura. Então, ela é a favor da segurança. Entendeu? Que é uma coisa que foge do senso comum, né? É contra o senso comum. O senso comum, sim, do leigo. O leigo, esse trem deforma demais, mas para nós é vantagem deformar demais. Antes de romper, né? Eu não quero uma estrutura fora da minha zona de trabalho lá deformada. Não quero. Mas uma estrutura que deforma muito antes de romper, ela é vantajosa. Por quê? Porque está a favor de segurança. Eu vou ver a deformação lá, vou ver. Vou ver a deformação da viga, vou ver a janela rompendo, rebentando, as portas esmagando. Então, tá caindo. Né? Então, estrutura dúctil é a favor da segurança. Por isso é que ela é vantajosa. Tá? E ele está falando, é resistente a choques bruscos. Justamente por ser brusco. Pensa, por ser dúctil. Qual que é o contrário da ductilidade? É a rigidez, né? Rigidez, estrutura rígida. Ou frágil, outra palavra que eu não gosto de usar porque parece que é um trem pouco resistente. Não é. Fragilidade é rigidez, né? É pouca deformação. Quando você tem uma estrutura frágil, se você tem uma pancada, ela racha e cai, né? Quando você tem uma estrutura dúctil, ela não racha, ela não rompe, ela não colapsa, ela amassa, ela deforma, né? Eu gosto sempre nessa aula, eu dou exemplo infeliz. Meu exemplo infeliz, quando eu tinha 18 anos, meu pai tinha um carro com roda de liga leve, eu não sei se vocês conhecem isso. É uma liga lá
de alumínio, sei lá, que já tem ali. Mas eu sei que um dia eu saí no carro dele, e assim, bebi um pouco, né? Não preciso falar para vocês isso, que hoje eu não faço mais isso. Mas no dia eu bebi, eu meti a roda dele no meio-fio. O que aconteceu com a roda? Quebrou. E aquilo não dá solda, não dava solda na época, não dava solda. O cara falou, joga essa roda fora. Eu falei, você tá doido, moço? Essa roda custa. Enfim, por quê? Elevada rigidez, pouca ductilidade. Tá? Pouca ductilidade. Eu queria saber se vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando. Alguém escreve alguma coisa aí para mim. Professor, estamos ouvindo sim. Então, né? É porque o trauma é tão grande, Pedro, que uma vez caiu aqui, cara, eu nem vi que caiu, fiquei meia hora falando e não vi. Mas então vocês estão ouvindo, belezinha? Tá bom. Belezinha, gente. Obrigado. A aula está sendo gravada aí e depois eu disponibilizo ela para vocês, tá? Então, estava falando aí da roda de liga leve, né? Fala, resistente a choque brusco. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que ela vai deformar. Ela não vai romper, ela não vai quebrar. Não é? Ela não é frágil, ela é dúctil. Bom, aproximação entre a teoria e a realidade. A estrutura metálica ela tem muito menos, vamos dizer assim, aproximação matemática de cálculo do que a estrutura de concreto. Muito menos. Porque é um material homogêneo. Porque o concreto é uma bagunça. O concreto armado é uma bagunça. Para começar, você tem várias coisas ali. Você tem cimento, você tem areia, você tem água, você tem brita, você tem areia, você tem aço. Muitas coisas. Então, é um material heterogêneo. É muito difícil você simular matematicamente um material heterogêneo. Muito difícil. Mas é fácil, não, quer dizer, não é fácil, é mais fácil simular matematicamente um material homogêneo, igual ao aço. Não é? Então, no cálculo, você consegue aproximações entre a teoria e a realidade. A teoria matemática lá, né? E a realidade. Né? Isso é importante porque você pode reduzir um pouco o coeficiente de segurança. Lembra, o coeficiente de segurança do concreto é aquele absurdo. Por que é absurdo? Um dos motivos é que o cálculo é muito diferente do comportamento real. Então, você precisa jogar um coeficiente de segurança alto para poder o quê? Para poder cercar as incertezas que existem. Né? No caso do aço, existe um coeficiente de segurança alto também, mas não é igual ao do concreto. Porque o material é mais confiável. Né? O cálculo dele é mais confiável do que o cálculo do concreto. O que é o material isotrópico? Tem a mesma tem a mesma característica em todas as direções, todos os pontos. Material homogêneo é que ele apresenta homogeneidade ao longo da seção, praticamente isotrópica e tem a ver com a física dele ali. Não tem fibra, né? Ele não tem fibra, ele não é igual a madeira que tem fibra. Que o comportamento numa direção da madeira é diferente do comportamento noutra direção. E do concreto também. O comportamento nessa direção é diferente do comportamento nessa direção. O aço não. Passa o mesmo comportamento. Por isso que ele é isotrópico. Isso aqui eu quero fazer uma discussão aqui. Facilidade de reforço e ampliação. É verdade? É verdade. Tá? É mais fácil você reforçar e ampliar estruturas metálicas. Inclusive, muitas vezes, o engenheiro vai fazer reforço de estrutura, ele faz com estrutura metálica. Você já fez isso, Christian? Já. Fiz umas 2 vezes. O cara achava que a estrutura dele estava ruim, né? Aí eu estabeleci, não, como é que é a palavra, gente? Aí eu calculei para ele lá uns perfis, né, metálicos para ele reforçar a estrutura de concreto dele como estrutura metálica. Então, isso é muito usado, isso é muito usado. Até na Uniceplac já teve gente que me perguntou isso. Não lembro quem, mas o cara me perguntou. Como é que eu faço para fazer um reforço? Vai ser uma estrutura metálica. Porque para usar estrutura de concreto, às vezes, você tem que pegar, fazer outra forma, concretar de novo, fazer uma ponte de concretagem assim, para um concreto colar no outro. Então você tem que quebrar, escarificar, passar um produto, é uma canseira e pode não dar certo. Estrutura de aço, não. Você pode pegar um elemento novo, né? Um pilar novo, por exemplo, e parafusar no antigo, fazer uma fundaçãozinha para ele. Pronto, morreu. Viga. Você pode pegar a viga nova, botar embaixo da antiga. Ah, eu tô achando que essa viga aqui está caindo, está deformando.
Então pega um perfil metálico, coloca debaixo da viga antiga, parafusa de lá no pilar, parafusa de cá, pronto, morreu. Você vai perder um pouco de pé direito, né? Lógico. Mas se o prédio estiver caindo, cara, pé direito é o menor dos problemas. Certo? Então é mais fácil você reforçar a própria estrutura de aço, né? Se ela precisa de um reforço, ou até estruturas de concreto, reforçar com peças metálicas. E a facilidade de ampliação existe também. Porque aqui, tá vendo esse pilar aqui, ó? Eu tenho aqui uma viga chegando aqui, eu quero uma de cá, só parafusar nele, ó. Obviamente que ele tem que ter sido calculado, né? Ele tem que ter sido anteriormente calculado para suportar essa carga de cá e essa carga de cá. Mas uma vez que o pilar resiste, você fazer a ampliação é a coisa mais fácil do mundo. É possível fazer. Então, é muito fácil, mais fácil que a estrutura de concreto. Você reforçar e você ampliar. E tem uma coisa que... Ah, está aqui, ó. Eu não, o professor que montou essa aula. Possibilidade de reaproveitamento. Quer dizer, é possível você desmontar uma estrutura metálica e montar em outro lugar? É possível. Você já viu isso acontecer, Christian? Já. Galpão grande. O cara desmontou em Aparecida de Goiânia e montou lá no Parazão. Já vi acontecer. Então é possível. Claro que assim, cara, você faz uma obra para desmontar e levar para longe, né? Mas existe a possibilidade. Ou às vezes até faz, né? Essas obras aí muito grandes aí de cara que mexe, por exemplo, canteiro de obra de hidrelétrica, por exemplo, que é bilhões. Compensa. Você faz um pilar aqui, faz um galpão aqui, depois você desmonta ele aqui e monta ele em outro lugar. É possível com estrutura metálica. Tá? Isso é possível fazer. Reaproveitar. Bom, outra coisa que eu já passei aqui o mel na boca de vocês é isso aqui, ó. Rapidez de execução, né? Benefício econômico. Por que tem benefício econômico, gente? Porque tem obra que precisa ser feita rápido. Tem obra que, se você fizer rápido, o cliente, né? É dinheiro para ele. Galpão industrial, loja, galpão de shopping, né? Prédio shopping. Eu inaugurei e eu estou ganhando dinheiro, certo? Então, é vantagem fazer rápido. Quando você tem um prédio que é vantagem você fazer rápido, por um motivo econômico, porque você vai usar o prédio como renda, como fonte de movimentação econômica, aí a estrutura metálica faz todo sentido. Porque você pode entrar, demora aí, você faz muito mais rápido a estrutura de concreto, né? E assim, se você associar isso a outros elementos também construídos rapidamente, você consegue economizar tempo, seu cliente vai morrer de achar bom, porque ele inaugura antes, começa a faturar antes. Esse cara do laboratório, né, que eu falei para vocês, ele com 3 meses, cara, ele pagava os galpões todos. Ele fez assim, 10 galpões. Com 3 meses de produção, ele pagava o galpão. Quer dizer, o galpão para ele era um detalhe, mas ele precisava do detalhe, né? Ele precisava fazer. Então, tudo que ele mexeu, tudo que ele colocou lá, era rápido, era para fazer rápido. Um dia eu perguntei para ele, ó, a imbecilidade, né? Minha, a ingenuidade. Perguntei para o engenheiro dele, vocês estão usando o tanque mais caro do mundo, moço. Ele usou um painel metálico lá com enchimento poliuretano que, cara, caro demais. Eu vi aquelas coisas chegando, eu falei, gente do céu. Aí o engenheiro dele riu, ele olhou para mim e falou, Christian, aí ele falou isso que eu falei para vocês. Christian, com 3 meses de produção, ele paga isso aqui tudo. Eu posso gastar dinheiro aqui, ele falando nos termos. Eu posso gastar dinheiro aqui até rachar. O homem quer o trem pronto. Eu falei, é nós, né? É nós. Então é rápido, entenderam, gente? Então, quando você precisa de rapidez, a estrutura metálica, ela oferece um grande benefício, tá? Ah, que maravilha, tudo bom, tudo maravilhoso. Agora vamos ver os problemas dela. Principal problema, corrosão. Corrosão é o quê? Corrosão na verdade, é uma pilha eletroquímica que se forma aqui, tá? Corrosão é uma pilha eletroquímica. Pilha eletroquímica do qual uma parte da estrutura é o ânodo, quer dizer, o polo negativo, né? Outra parte da estrutura é o cátodo, o polo positivo. Se tiver água, os íons migram. Eu nunca sei se é do ânodo para o cátodo ou do cátodo para o ânodo. Nunca lembro. Mas o fato é que os íons migram. Eles vão de um polo a outro.
O que acontece no polo que perde íons? Ele perde seção, certo? Então, se você tem uma estrutura metálica lá, aço, né? Só um minutinho. Então, assim, se você tem uma estrutura metálica, aço, e ela está exposta à umidade, o que vai acontecer com ela? Pilha eletroquímica. Pilha eletroquímica. Então, você vai ter um polo, você vai ter um lugar, né? A física não explica por que um é um ânodo e um cátodo. Mas um lugar dela vai ser o polo negativo, outro lugar dela vai ser o polo positivo. E se tiver água, os íons vão migrar de um polo para o outro. O que acontece no polo que perde íons? Ele perde seção. Inicialmente, você tem a corrosão, né? Você tem a oxidação. Ó. Oxidação. Quer dizer, está perdendo aqui, esse lugar aqui está perdendo íons. Está perdendo. Então, isso é um problema sério, cara, sério. Como é que a gente faz para proteger a estrutura? A principal forma de proteger é a pintura. Então, quando eu falo pintura, você pensa assim, pintura que a gente faz em parede, né? Mas tem pinturas próprias. Quando você faz uma pintura, você cria uma película. Você isola a água, né? O fator primordial aí é a água. Você isola a água. Então, eu quero que isolar a água. Então, existem diversos tipos de pintura para estruturas metálicas. Obviamente, as pinturas de maior qualidade são as mais caras, mas existe. Pega eu gosto muito desse exemplo. Pega um tanque de petróleo, daqueles grandes, que tem aqui na entrada estrutural, por exemplo. Se você entrar na estrutural, saindo do plano para Taguatinga e olhar para a direita, você vai ver que tem uma distribuidora, não sei de qual bandeira, mas um baita de vários tanques expostos ao sol e à chuva, que ele tem uma pintura especial, né? Tem que ter uma pintura especial para poder proteger, isolar da água. Não tem pinturas e pinturas, sempre o princípio é o mesmo, o princípio é criar uma película que isole o metal da água, pronto. Certo? Mas ainda assim é um problema, porque você, como engenheiro, você tem que projetar isso. Não é só projetar a estrutura metálica, né? Como é que eu vou proteger essa estrutura para ela não entrar em corrosão, né? Aí a forma mais usada é a pintura. Criar uma película que isole a estrutura da água. Outro problema é o comportamento de situação de incêndio. Quer dizer, as estruturas metálicas elas são muito sensíveis à variação de calor, muito mais sensíveis do que as estruturas de concreto. As estruturas de aço são sensíveis, né? Muito mais sensíveis do que as estruturas de concreto. Aí, assim, o exemplo mais icônico, né? Eu ia falar folclórico, mas é uma tragédia muito grande, é o exemplo do World Trade Center. O World Trade Center, que eu vou postar um vídeo depois aí com material extra para vocês. O que aconteceu? Foi em 2001, né? Alguns de vocês não eram, alguns não. A maioria era neném, era criança, né? Era criança. Mas o World Trade Center foi o seguinte: os terroristas jogaram o avião no prédio. O efeito foi o mesmo nos dois prédios. O World Trade Center era um edifício totalmente de estrutura metálica, parafusada. Estrutura metálica parafusada. Até as lajes eram metálicas. Então eles jogaram o avião no edifício e o avião ele incendiou, né? Incendiou. O impacto do avião não derrubou o prédio. Porque a inércia do edifício é muito grande com relação à agressão da aeronave. Né? Mas o querosene, ele incendiou rápido. Então a temperatura aumentou muito rápido. Quando vocês estudarem incêndio, daqui uns dias aí deve ter, acho que até eu vou falar disso com vocês, ou vai ser instalações sanitárias, vocês vão ver que tem 3 tipos de incêndio na norma brasileira. Tipo A, tipo B, tipo C. Os prédios nossos, eles são projetados para incêndio tipo A, que é chamado incêndio de papel, né? De celulose, chama incêndio de celulose. E o que queima? Madeira e tecido em prédio de escritório. Basicamente madeira e tecido. Então a temperatura sobe devagar, Tem um incêndio, aí tem incêndio tipo B, que eu não lembro direito o que é, mas tem incêndio tipo C, que é um incêndio de posto de gasolina, hidrocarboneto, gasolina, querosene. Qual que é a diferença? A temperatura sobe rápido. Foi o que aconteceu no prédio. Temperatura no World Trade Center, a temperatura subiu muito rápido, e aí derreteu os parafusos
que sustinham as vigas. Não derreteu as vigas, derreteu os parafusos. Aí perdeu sustentação, né? Perdeu ligação, perdeu sustentação, e uma laje caiu sobre a outra. Né? Deu aquele efeito de implosão que vocês veem nos vídeos lá. Bom, esse fato mudou completamente as normas de incêndio americanas. Completamente. Então, hoje em dia, se você for fazer um prédio de estrutura metálica lá, é muito mais difícil do que era antigamente, muito por causa dessa questão do incêndio. E aí muda lá, um dia chega aqui, né, no Brasil. Então, acabou mudando um pouco as normas aqui também de incêndio, que parece que não tem nada a ver, mas tem. Tudo quanto é prédio que você precisa de uma aprovação de incêndio, então é mais difícil, é mais restritiva, ela não se comporta tão bem quanto a estrutura de concreto, a estrutura metálica. Tá? Pra vocês terem uma ideia, se o World Trade Center fosse de concreto, ele não teria caído. Ou teria caído 4 horas depois, o incêndio teria que durar 4 horas. O incêndio durou 1h20, e o prédio caiu e morreu aquele tantão de gente lá. Tá? Então isso é um problema, né? Ela é sensível a incêndio. Outro problema, e assim, eu não sei até que ponto isso é problema, né, cara? Mas tem autor que fala que é problema, que precisa da mão de obra especializada. Né? Na verdade, precisa da mão de obra altamente treinada. Por quê? Porque é muito preciso. Olha esse vão aqui, ó, esse guindastezinho, né? Chama Munk. Na rua aí chama de Munk. Carregando essa trelice. Para botar essa trelice entre esses dois pilares. Se tiver uma diferença de centímetro, ela não encaixa. Aí não encaixou, filho. É muito difícil arrumar isso na obra. Qual que seria a forma de arrumar isso na obra? Fazer uma emenda na trelice. Aí tem que cortar a peça, juntar a peça, soldar a peça. Quer dizer, aí a rapidez que você queria já foi para o pau, você já não consegue. Então, a questão da mão de obra especializada é porque é um método construtivo muito preciso. O projeto, para vocês terem uma ideia, projeto de concreto, assim, a precisão dele é centimétrica, né? Em centímetro. Projeto de aço é milímetro. Você não pode ter erro de milímetro. De milímetro. Então, por isso precisa de mão de obra especializada, o engenheiro tem que ser treinado, os operários têm que ser treinados, os operadores de máquina têm que ser treinados, senão você vai ter problema. Eu não sei se a gente pode apresentar isso como um problema, porque, na verdade, mão de obra tem que ser boa de qualquer jeito, né, cara? Tem que ser especializado de qualquer jeito, tem que saber fazer tudo de qualquer jeito, mas precisa da mão de obra melhor, assim, né, mais treinada para fazer estrutura metálica. Bom, algumas noções aí, já estamos quase terminando, algumas noções aí sobre o consumo de aço, né, por quilo, porque a gente compra aço por quilo. Então, Cris, quanto que a gente gasta? Então, edifícios residenciais ou comerciais até 4 andares é de 20 a 30 quilos por metro quadrado de área de construção. E aqui vai, de 4 a 12, 12 a 30, residência terra. Olha aqui como a residência terra gasta mais do que o edifício residencial. Tá vendo? Isso aqui é por causa da repetição dos pavimentos. Aqui você tem repetição de pavimento. Aqui você não tem repetição de pavimento. Aqui pode gastar mais. Se a gente compra, gastão industrial, galpão industrial, né? Galpão industrial com esteira rolante, coberturas em geral, de 10 a 20. Então, assim, você quer dar um orçamento rápido para o seu cliente, pega o preço do quilo de aço. Não varia, varia pouco. De perfil para perfil, varia pouco. Quanto que eu vou gastar na cobertura? 16 quilos por metro quadrado. Então, se minha cobertura tiver 200 metros quadrados, é 16 vezes 200, né? E vezes o preço do quilo aí, que é fácil de levantar. Tá? Aqui tem as normas, isso aqui vai ficar para vocês. E aqui a aula que vem já são as propriedades mecânicas. Beleza, galera? Bom, professor, sim. Está falando aí, né? Em obra pública, fiscal pede até certificado de cursos profissionais. Tá vendo o jeito que já tá o negócio? E é mesmo, cara, porque quando dá merda, uma vez. Eu não devia contar isso pra vocês, cara, mas eu tenho que contar. Uma vez deu um problema na obra minha, mas assim, foi lá em Anápolis. Mas eu não estava fazendo estrutura metálica, não. Graças a Deus, não era eu. Eu estava fazendo um piso. Né? Anápolis só fazia piso. Então o cara fazendo vários galpões, né? O que aconteceu? Ele botou
ele ia botar um pilar, desceu o pilar, né? Com guindaste, desceu o pilar leve, pilar de 300 quilos, tá leve. E aí, ele tinha feito a fundação com 8 parafusos. Ele deixou uma placa, nós vamos aprender isso depois, uma placa chumbada no concreto com 8 parafusos, 4 e 4. E o cara vem lá com guindaste, com o pilar, que tinha uma placa chumbada no pé do pilar também. A placa tinha que encaixar nos 8 parafusos. Lógico, tá. 8 buracos, 8 parafusos. A hora que ele foi descendo o pilar, quantos furos que tinham na placa do pilar? 6. Quantos parafusos que tinha na placa de fundação? 8. Bom, não encaixa, né? E agora? Agora ferrou, né, filho? Ferrou. O que é que os caras tiveram que fazer? Não tinha jeito de serrar os parafusos da placa de base, porque o espaçamento não dava certo. Então, para resumir, tiveram que cortar a placa que estava no pé do pilar e soldar uma outra placa. Quer dizer, aí levou 2 dias, o pilar ficou segurando, o guindaste ficou segurando o pilar lá, ficou caríssimo. Mas então, né, é isso que eu estou falando para vocês. Obra e estrutura metálica demanda mais precisão. Quando você falha na precisão, o tempo é muito mais alto e o custo é muito mais caro. Tá bom? Então, galera, eu vou deixar aí um material mais tarde, tá? Vou deixar essa aula gravada, vou deixar um material extra para vocês darem uma olhada aí, tá? E aí a gente vai começando, para vocês irem lendo e a gente vai mexendo. Beleza? Terminamos por hoje. Um abraço para vocês aí. Beleza, professor. Boa noite. Beleza, galera? Boa noite para vocês. Um abração.